Se você, assim como eu, não herdou nenhuma grande fortuna, não ganhou na loteria ainda, ou não se casou com alguém milionário ou milionária, seja bem-vindo ao clube. Você faz parte do time daqueles que, se não trabalharem, não comem. Ou melhor, se não trabalharem, não pagam boletos. Mas você já parou para pensar em que consiste essa atividade que nós chamamos de trabalho, exatamente? Ou então, porque em toda a vasta natureza, em todo o reino animal, só nós, animais humanos, é que podemos trabalhar? E como o trabalho cria esse mundo formidável à nossa volta? Eu sou o professor Guilherme Marini e hoje nós vamos falar mais sobre esse tema aqui no Geografês Fluente. Ao longo da história da humanidade, o trabalho recebeu diferentes significações, diferentes conceituações, oscilando entre uma perspectiva extremamente negativa e outra extremamente positiva. De um lado, o trabalho foi concebido como uma atividade extremamente penosa, degradante, um verdadeiro castigo para o homem, como consta lá no livro do Gênesis da Bíblia. Ou então, a ideia de que o trabalho seria algo degradante, algo humilhante, como pensavam os gregos e até mesmo os romanos. Do outro lado, o trabalho também foi entendido como uma atividade capaz de emancipar o homem dos ditames da natureza, romper com os limites naturais e torná-lo independente do reino da necessidade, como por exemplo na perspectiva marxiana, aquela defendida por Marx. Também foi entendido como uma atividade capaz de enobrecer o homem, de purificá-lo perante Deus, como por exemplo pensavam os calvinistas puritanos, como muito bem nos mostrou Max Weber no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mas uma coisa é fato, bem ou mal, o trabalho é uma atividade exclusivamente humana. E é claro que você, se olhar bem à sua volta, perceberá que na natureza outros animais não humanos também desempenham atividades e também transformam de alguma forma a natureza. No entanto, no sentido conceitual, essas outras espécies, como por exemplo as abelhas, os cupins, as formigas, os castores ou algumas espécies de macacos africanos, elas não realizam trabalho. E por que será que não? O que nós, seres humanos, temos de tão exclusivo que faz da nossa atividade, do nosso trabalho, algo realmente único no reino animal? A primeira delas é que o trabalho humano é o único capaz de produzir excedente, ou seja, produzir uma quantidade superior àquela que é estritamente necessária para a nossa sobrevivência. Essa capacidade, é claro, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da nossa história. E foi na Revolução do Neolítico, mais ou menos há cerca de 12.000, 12.500 anos atrás, que nós passamos com o domínio, a domesticação das plantas e dos animais, que passou a ser chamada de agricultura e de pecuária, é que nós passamos de fato a produzir um excedente num volume que pôde ser acumulado, criando riqueza. A segunda característica é que o nosso trabalho, o trabalho humano, é social. Nós somos um animal social, como nos disse Aristóteles. Somos um zoopolitikon, um animal cívico ou um animal social. Mas além disso, o nosso trabalho ele pressupõe cooperação. E essa cooperação, ela se dá em grande escala. No passado, essa cooperação se desenvolveu de forma simples, ou seja, pela junção de diversos produtores, diversos trabalhadores num mesmo espaço, como por exemplo no caso da produção manufatureira. Vários trabalhadores fazendo as mesmas tarefas, o processo todo até o final da produção. Depois, com o aprofundamento da divisão social e técnica do trabalho, a divisão das tarefas ao longo do processo produtivo, nós passamos a uma cooperação mais complexa. E cada um dos produtores se especializou em uma única tarefa ou em um conjunto muito limitado de tarefas, ampliando assim a produtividade do seu trabalho. É nessa capacidade de cooperação em grande escala que se encontra a nossa grandeza, segundo o historiador israelense Yuval Harari.
Nós somos muito frágeis individualmente, mas somos extremamente poderosos no coletivo, no atacado, enquanto espécie, cooperando em massa. A terceira característica exclusivamente humana é o uso de objetos técnicos, objetos que se interpõem entre o trabalhador e a matéria-prima, o objeto do seu trabalho. Isso vale desde uma lança feita com pedra lascada, lá no Paleolítico, até um notebook de última geração ou uma impressora 3D, ou ainda o celular que eu estou usando, o smartphone que eu estou usando para gravar esse vídeo. Tudo passa pela intermediação de objetos que potencializam a ação humana, que nos dão um poder que nós não temos naturalmente, nos dão uma força que não temos naturalmente, nos dão um nível de percepção que nós não temos naturalmente. Esses objetos são verdadeiras próteses que são colocadas por nós, entre nós e a natureza, de maneira a potencializar a nossa ação. Quarta característica é que o nosso trabalho é mediado pela cultura, é mediado por conhecimentos, por técnicas, por um saber fazer, um know-how acumulado ao longo das gerações. Todos os outros animais agem por instinto. Eles não podem produzir cultura e menos ainda podem transferi-la de uma geração para outra. Nós, por meio da linguagem, somos capazes de aprender com nossos próprios erros e por tentativa e erro e transmitir esses conhecimentos para as gerações seguintes, de maneira que eu não preciso, por exemplo, inventar a roda ou aprender a dominar o fogo novamente. Isso já foi feito lá no passado e eu herdo esses conhecimentos dos nossos ancestrais. A quinta e última característica fundamental e exclusivamente humana chama-se teleologia. E o que é exatamente essa característica? Em que ela consiste? Ela consiste exatamente na antecipação dos resultados do trabalho na mente, na cabeça daquele que está realizando a atividade. Como eu disse, todos os outros animais, por mais incríveis que sejam as obras, os produtos da sua atividade, agem por instinto. É como se eles já tivessem no seu código genético a programação para fazer daquela forma. Vamos dar o exemplo que Marx usou para falar sobre isso. O exemplo da aranha e da abelha, comparando a aranha a um tecelão, comparando a abelha a um arquiteto. Bom, todo mundo sabe, a aranha produz uma teia que é realmente uma obra-prima da natureza, dada a sua precisão geométrica. A abelha também constrói uma colmeia, que é uma verdadeira obra de engenharia e de arquitetura, de deixar qualquer engenheiro ou arquiteto boquiaberto, tamanha a sua precisão geométrica, tamanha é a sua exatidão, a exatidão, por exemplo, do formato dos alvéolos, a maneira como eles estão dispostos para a produção do mel e a organização interna da própria colmeia é algo muito interessante. No entanto, diz Marx, mesmo o pior tecelão e mesmo o pior arquiteto possuem uma capacidade que a melhor aranha ou a melhor abelha não possui, que é a de ter na sua mente o tecido ou a construção, seja lá o que for, antes de começar a realizar essa atividade. Isso permite uma coisa extremamente importante chamada planejamento. Então, ao agir, ele já tem uma ideia de como é que tem que ser a obra, o produto final, aquilo que sairá lá na frente. Eu, por exemplo, antes de gravar esse vídeo, sentei, tomei nota, li, escrevi, fiz uma ementa, ensaiei e só então vim gravar o vídeo para que vocês possam conhecer o seu conteúdo. Uma abelha, uma aranha ou qualquer outro animal não conseguiria fazer isso, porque não dispõe dessa capacidade de antecipação dos resultados do trabalho chamada teleologia. Você sabia disso? Não é sensacional? E se você gostou, e só se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, isso nos ajuda bastante. Um abraço.